Você pode saber o que fazer, mas se seu paradigma não estiver alinhado, você não consegue agir. Estudos comprovam: mais de 70% das pessoas falham em suas metas não por falta de conhecimento, mas por padrões mentais e emocionais limitantes, como medo e autossabotagem. É como ter uma Ferrari com o freio de mão puxado. Isso explica a frustração silenciosa de tanta gente. Sabem o que fazer, até ensinam os outros, mas não conseguem mudar a própria vida. Esse conflito gera confusão, ansiedade, baixa autoestima. Elas acham que há algo de errado com elas, que não são boas o suficiente. Mas o problema nunca foi capacidade, sempre foi o paradigma. Você pode ter o melhor conhecimento, mas se seu paradigma não mudar, nada muda. Conheci um jovem formado em economia, pós-graduado, poliglota, que lia compulsivamente sobre investimentos e ganhava pouco mais que o salário mínimo. Ele sabia o caminho, mas não conseguia caminhar. O paradigma dele, construído na crença de que dinheiro era pecado, o impedia de prosperar. Isso é mais comum do que você imagina. A sociedade vive carregando crenças limitantes herdadas de pais, escola, religião, cultura, sem questioná-las. Frases como: é melhor pouco com certeza do que muito com possibilidade. Sonhar grande exige muito esforço. Dinheiro corrompe. Estabilidade é melhor que liberdade. Essas frases aparentemente inofensivas matam sonhos silenciosamente. Paralisam vidas, destroem potenciais. E a pessoa continua estudando, buscando soluções técnicas, quando o problema é emocional e subconsciente. Talvez você esteja vivendo isso. Já tentou mudar de carreira, começar um negócio, investir em si, mas algo sempre te puxa de volta? Agora você entende, é o paradigma agindo, e ele vai continuar agindo até que você o enfrente. Pare e pense em alguma área da sua vida emperrada. Sabe o que deveria fazer diferente? Se a resposta é sim, mas você não está fazendo, o problema não é falta de conhecimento, é um paradigma te controlando. Quanto mais conhecimento você acumula sem mudar o paradigma, mais frustrado fica, porque o abismo entre o que você sabe e o que você vive aumenta. Isso corrói sua confiança, te faz sentir um impostor. Mas você consegue, sim. Pare de tentar mudar a vida com força de vontade ou mais teoria e comece a trabalhar de dentro para fora. Quando seu paradigma muda, tudo muda. O conhecimento flui, as ideias viram ação, o medo perde força. Eu quero para você, não uma vida teórica, mas uma vida vivida plenamente. Existe uma verdade simples que muita gente evita. Seus resultados revelam quem você é e como você pensa. Você pode dizer que quer prosperar, que está tentando mudar, mas no final das contas, seus resultados é que definem se você está progredindo ou se enganando. Quer saber se alguém está vivendo um novo paradigma? Olhe para as finanças, a saúde, como lida com desafios. Resultados não mentem, eles são a fotografia mais honesta do seu paradigma atual. Não é um julgamento, é uma constatação que mudou minha vida. Alguém me disse: você diz que quer mudar, mas observe sua vida. Está sempre doente, sem dinheiro, perdido. Pare de se iludir e encare os fatos. Foi devastador, mas me despertou. Eu dizia que queria ser rico, mas ganhava $4.000 e devia 6.000. Dizia que queria liberdade, mas era escravo de empregos que odiava. Meus resultados gritavam uma coisa enquanto minha boca dizia outra. E é isso que acontece com muita gente. Elas vivem esse abismo entre o que dizem querer e o que manifestam. O universo responde à vibração do que você é, não do que você fala. Você conhece alguém que diz querer emagrecer, mas come compulsivamente quando algo dá errado? Ou alguém que diz querer economizar, mas gasta impulsivamente? Paradigmas antigos comandam os comportamentos, mesmo quando a pessoa quer mudar. Seus resultados são 100% sua responsabilidade.
Não é culpa do governo, da economia, da sua infância. Elas influenciam, mas não determinam quem você precisa ser. Você escolhe ser causa, não efeito. Você está disposto a olhar com coragem para seus resultados, a admitir que talvez tenha se conformado com pouco? Culpa não transforma ninguém. Responsabilidade, sim. Olhe no espelho e diga: ok, esses são meus resultados. Eles são fruto do que eu penso, sinto, acredito. Se eu mudar isso, mudo tudo. Você pode estar se justificando, dizendo que está em um momento difícil, que é culpa dos outros, que ano que vem melhora. Mas quantas vezes você já se contou essa história? O pior que ter resultados ruins é fingir que não são ruins, é viver na ilusão. Muita gente se agarra ao discurso, diz que está aprendendo, meditando, pensando positivo, mas o saldo bancário continua negativo, o relacionamento tóxico, a saúde negligenciada. Aí acham que as ideias não funcionam, mas elas estão acumulando informação sem mudar o paradigma. Eu vivi isso. Evitei olhar para a conta do banco, ignorava as dívidas, sorria por fora e gritava por dentro. Até que alguém me disse: Bob, seus resultados são sua verdade. Quer mudar a verdade? Mude o que a produz. Isso me abalou. Até hoje, para saber se estou progredindo, olho para 3 áreas: dinheiro, saúde e relacionamentos. Elas não mentem. Se algo não está como eu quero, não procuro culpados, procuro o ponto de mudança dentro de mim. Você também pode fazer isso. Não precisa de magia, precisa de decisão, clareza, honestidade. Quando você para de negar os resultados, começa a dominá-los. Use seus resultados como bússola. Resultados positivos? Mantenha o ritmo. Negativos? Mude o caminho, mas não os ignore. Todo resultado é uma mensagem. Aqui está o reflexo do que você está sendo. Mude quem você está sendo, e o reflexo muda também. O ponto de inflexão na vida é quando se entende que mudar resultados não é sobre esforço, é sobre mudar o paradigma. As pessoas querem mudar de vida, mas poucas param para observar o que acontece dentro delas. Tentar mudar o mundo externo sem mudar o interno é como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto. Mudar o paradigma é substituir a raiz invisível que sustenta seus comportamentos, é alterar o que você acredita ser verdade sobre você, sobre o dinheiro, sobre o que é possível. Aí é que tudo começa, e é aí que quase todo mundo se perde. As pessoas querem um plano, uma estratégia, um passo a passo. Isso tem valor, mas nenhum plano funciona quando você está travado internamente. Nenhuma estratégia tem poder quando você acredita que não merece vencer. Essa crença geralmente não é racional, está escondida no subconsciente. Você já começou algo animado e paralisou no meio do caminho? Já decidiu fazer diferente e voltou ao padrão antigo? Já se auto-sabotou quando as coisas começaram a dar certo? Não é coincidência, é seu paradigma te mantendo no conhecido, no confortável, mesmo que esse confortável seja uma vida de escassez e frustração. Aí entra o poder da decisão, não uma decisão superficial, mas uma decisão de alma, de corpo, de todo o seu ser. Uma decisão que diz: basta, eu não aceito mais viver no automático de um programa que eu não escolhi. Foi isso que eu fiz. E isso transformou minha realidade. Eu percebi que minha missão não era só aplicar isso para mim, mas ensinar outras pessoas. O sofrimento de viver aquém do seu potencial é devastador. Mudança de paradigma começa com uma decisão sincera de se tornar o arquiteto da sua própria mente. E isso se constrói com repetição. Não adianta só entender o conceito. Você precisa viver o novo paradigma, treinar seu cérebro todos os dias, repetir novas verdades. Imagine sua vida como você sempre sonhou. Uma tela em branco, pronta para ser pintada com cores vibrantes de felicidade e realização.
Não adianta só pensar, precisa sentir na alma, como se tudo já estivesse acontecendo. Imagine o cheiro do café da manhã na sua casa nova, o toque suave das roupas frescas no seu corpo, o sorriso de quem você ama. Repita essa imagem, essa sensação, todos os dias. É como programar o seu cérebro, gravar um novo software na sua mente. Parece mágica, mas é ciência pura. Seu pensamento vibra, atraindo tudo o que está em sintonia com ele. A neurociência já provou. O cérebro se molda aos seus desejos, mas essa mudança não é instantânea. A sua mente, acostumada ao antigo, vai resistir. Vai sussurrar dúvidas, tentar te sabotar. Mas persista. A maioria desiste na hora H, a um passo da vitória. Escreva todos os dias o que você quer ser. Leia em voz alta antes de dormir e, ao acordar, sinta a emoção de já ser essa pessoa. Acredite no seu potencial. Olhe a Oprah, passou por dificuldades terríveis e se tornou uma potência mundial. Não foi sorte, foi força de vontade. Foi a decisão de reescrever a própria história. Você também pode. Não se trata de incapacidade, mas de mudar o script da sua vida. Se você se permitir reprogramar a sua mente, a vida dos seus sonhos surgirá, não como um passe de mágica, mas como um resultado natural da pessoa que você escolheu ser. A pergunta é: quem você quer ser a partir de agora? Responda com o coração e haja como se a resposta já fosse realidade, porque com certeza vai se tornar. Você já parou para pensar que talvez esteja carregando uma mochila invisível, cheia de pedras, que te impedem de voar? Parece loucura, né? Mas e se tudo o que você aprendeu sobre sucesso, riqueza, saúde e felicidade fosse mentira? A maioria das pessoas vive em piloto automático, seguindo a mesma rotina, reclamando dos mesmos problemas, esperando que a vida, por mágica, mude. Só que a vida não muda sozinha. Quem precisa mudar é você. E essa transformação começa de dentro para fora, com uma verdadeira faxina mental. Já se perguntou por quê? Apesar de desejar tanto uma vida diferente, ano após ano você continua no mesmo lugar? Como se uma força invisível te puxasse de volta sempre que você tenta dar um passo à frente. Essa força existe, sim, e chama-se paradigma. A maioria nem sabe o que é. Acordam, trabalham, pagam contas, enfrentam os desafios do dia a dia e dormem num ciclo infernal que se repete infinitamente. Não por falta de esforço, não por falta de inteligência, mas porque estão presas a um software mental instalado na infância, quando eram crianças indefesas, absorvendo tudo como uma esponja. Medos, crenças limitantes, visões distorcidas do mundo. Ouviram que dinheiro é sujo, que rico é avarento, que sucesso é sorte, que trabalho árduo é sinônimo de sofrimento. E essa programação, repetida à exaustão, sem questionamento, foi direto para o subconsciente. Décadas depois, você ainda executa esse código antigo, sem sequer perceber. Por isso, quando tenta melhorar suas finanças, algo dá errado. Quando começa um novo projeto, a preguiça te domina. Quando surge uma grande oportunidade, você sabota tudo e depois reclama de azar. Mas não é azar, é programação. Aquele sentimento de que você se esforça, mas patina no lugar, como se estivesse preso numa esteira. Isso não é ilusão, é seu paradigma te mantendo na zona de conforto, por mais desconfortável que ela seja. Paradigmas são crenças e hábitos profundamente enraizados, que controlam quase tudo o que você faz, inclusive seus resultados. Eu já vivi isso na pele. Trabalhei anos em empregos que odiava, pulando de um para outro, mecânico, marinheiro, barman, faxineiro. Ganhava pouco, devia muito, estava atolado em dívidas, exausto, sem esperança. Meu futuro era apenas mais do mesmo, sobreviver. Até que um livro, Pense e Enriqueça, mudou tudo. A proposta era simples: faça exatamente o que está escrito aqui, e sua vida mudará completamente.
Eu não acreditei, parecia inacreditável, mas o desespero me fez tentar. Ganhava $4.000 por ano, devia 6 mil. Em menos de um ano, ganhava 175 mil. Em pouco tempo, minha empresa faturava mais de 1 milhão. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro, foi a transformação interna. Era como se eu tivesse saído de um filme de terror e entrado num conto de fadas. E isso não foi sorte, talento ou networking. Foi a mudança do meu paradigma. Talvez você esteja pensando, isso não vai funcionar comigo. Eu entendo. É exatamente o que seu paradigma quer que você pense. Ele te faz duvidar, te faz acreditar que você é diferente, não tem tempo, não tem talento, já tentou tudo. Mas uma pergunta, você realmente tentou mudar sua programação mental? Ou só tentou mudar o resultado sem mexer na causa? Você pode fazer academia, cursos, empreender, mas se seu paradigma continuar dizendo que você é incapaz, que não merece, que é difícil, o resultado será sempre o mesmo. É como querer atualizar um app sem atualizar o sistema operacional. E não ache que isso é só teoria. Estudos mostram que mais de 90% dos seus pensamentos de hoje são os mesmos de ontem. Você pensa igual, sente igual, age igual. Se nada muda por dentro, nada muda por fora. Você vive no quase consegue economizar, quase larga o emprego, quase começa aquele projeto. O quase é a prisão invisível da mente, governada pelos paradigmas. Tudo começa com consciência. Observe seus pensamentos, crenças, padrões. Seja honesto. Você está vivendo como realmente quer? Está usando todo o seu potencial ou só sobrevivendo? Se a resposta for não, você já sabe o porquê. A boa notícia: paradigmas podem ser transformados. Eles são construídos com a repetição e podem ser substituídos da mesma forma, mas exige decisão, clareza, persistência. Nos próximos 7 dias, anote tudo o que você pensa e sente sobre dinheiro, trabalho, sucesso e merecimento. Sem filtro. Você vai começar a ver a gaiola mental que construiu sem perceber, e só de ver, você começa a sair dela. Você conhece gente brilhante com diplomas, cursos, habilidades, lutando para pagar as contas? Alguém que entende tudo de negócios, leu toneladas de livros sobre sucesso, mas continua preso num emprego que detesta, com medo de arriscar? Conhecimento não muda a vida. Paradigmas, sim. Parece contraditório, né? A gente sempre ouve que conhecimento é poder. Mas quantas pessoas você conhece que sabem muito, mas aplicam pouco? Dominam a teoria, mas não conseguem colocar em prática? Falam de metas, hábitos, produtividade, mas continuam paralisadas, frustradas. Eu descobri isso quando minha vida mudou. Saí de uma situação financeira terrível para faturar centenas de milhares de dólares. E quanto mais estudava, mais percebia que a mudança não veio do conhecimento em si, mas da aplicação constante, mesmo sem entender tudo. Eu mudei meu sistema interno, não a quantidade de informações. Eu reprogramei o que eu acreditava sobre mim, sobre dinheiro, sobre o que era possível. Essa mudança na base alterou meus comportamentos. Paradigmas atuam no subconsciente, que controla hábitos, decisões e reações.